Boa noite, estamos iniciando mais uma live. Hoje a gente vai falar sobre saúde mental, resiliência, ainda mais nesse tempo de crise que a gente está vivenciando. Deixa eu colocar aqui o nome da live para quem entrar, para quem for entrando, não ficar perdido, ir se familiarizando. Coloquei, deixa eu ver se eu consigo fixar aqui. Fixar. Pronto. Agora quem for entrando já vai se familiarizando, vai sabendo sobre o que a gente vai falar. Boa noite. Isa, Rodília, Fernanda Reis. Boa noite, meninas. Como vocês estão? Vamos dar mais uns minutinhos e a gente já começa. Antes de começar, me falem se vocês estão me vendo bem, se a imagem tá legal, tá ok, se estão me ouvindo bem também. Ai, gente entrando, sejam bem-vindos. Tudo ok? Então vamos lá, né? 7-2, o pessoal que for entrando vai assistindo, vai se familiarizando com o tema. Deixei fixado aqui para quem entrar ter acesso. Então, pessoal, hoje nós vamos falar sobre resiliência e saúde mental em tempos de crise, né? E isso tudo para contextualizar o momento em que a gente está vivenciando hoje, né? Que pode ser considerado um momento de crise. Então vamos falar sobre o que isso quer dizer, né? Então vamos contextualizar. Boa noite para quem está entrando agora. Tudo bem com vocês? Então eu vou contextualizar primeiramente sobre o que a gente vai falar, né? Sobre o que é crise, o que é resiliência, o que é saúde mental. Então, assim, para situar, a crise, ela é uma situação ou uma ameaça, né, que ameaça o país inteiro, né, que causa uma instabilidade no país ou no mundo inteiro, né, e a crise, ela é muito natural da vida, né, em toda a nossa vida a gente está propenso a passar por crises, né, significação, tá reconectando aqui. Nós não conseguimos evitar uma crise, né? E por quê? Porque ela é natural da vida. E quando a gente tenta, de alguma forma, evitar, né, essa crise ou controlar ela, a gente está despotencializando a oportunidade que a gente tem de crescer, de aprender, de mudar muitas coisas na nossa vida. Então, diante de uma crise, seja ela qual for que a gente vivencie em nossa vida, a gente deve acolher e explorar, né, todo o seu valor enriquecedor que ela tem de mudança, de transformação e de crescimento nas nossas vidas, né? Dentre as crises que existem, existem as crises vitais, né, que são as crises que elas são naturais da vida, e ela acontece muito quando a gente precisa fazer uma mudança ou uma ressignificação. Por exemplo, mudança de emprego, mudança de cidade, quando a gente passa de uma fase, por exemplo, da infância para a adolescência ou para a vida adulta, tudo isso causa em nós uma crise, né? Uma crise de identidade, uma crise existencial. E temos também as crises circunstanciais, que elas são causadas por circunstâncias externas, né, e extremas também, e são situações que a gente não tem o controle,
Então, a gente acaba chamando também de catástrofe, né? Que são, por exemplo, acontecimentos imprevisíveis, como acidente, como um desastre. E hoje o que a gente está vivenciando pode ser considerado uma crise, né? Que é uma situação que a gente não consegue evitar, que é uma situação em que tudo isso causa um grande estresse, né, no coletivo, e que todo mundo está vivenciando isso. Não são pequenas pessoas ou grupos separados, né? Então, o que a gente pode denominar para o que a gente está vivenciando hoje é uma crise mundial. Porque todo mundo está sofrendo de alguma forma com isso, né? Com tudo que a gente está vivenciando. E a crise, apesar dela também representar um perigo, ela também é oportunidade. É oportunidade de mudança, é um momento também de discernimento para a gente poder tomar decisões, né? E, consequentemente, ter mudanças, seja para melhor ou para pior nas nossas vidas, né? Então, vamos entender a crise como uma oportunidade de se desenvolver, né? E aí, quando a gente fala em saúde mental, a gente está falando na saúde do nosso cérebro, né, da nossa mente. Como que a gente elabora todo o sofrimento que a gente vivencia, né? É uma forma como nós reagimos a uma exigência, a um desafio, né? Ao modo como a gente harmoniza as nossas ideias e as nossas emoções, né? E aí a gente vai tratar sobre resiliência. A gente vai falar muito sobre esse termo aqui nessa live hoje. E o que quer dizer resiliência? A resiliência ela é a capacidade que a gente tem de lidar e nos adaptarmos às mudanças que acontecem na nossa vida. Então, como a gente está falando de crise, que envolve mudanças, que envolve transformações, é importante a gente falar sobre o que a crise ela nos traz, que é essa resiliência, que é esse poder da gente responder, né, da gente se antecipar, da gente se preparar, da gente poder responder e se recuperar de um choque ou de um distúrbio ou dessa crise que a gente está vivenciando, né? E aí, para nossa live, eu fiz uma pesquisa sobre grandes catástrofes que aconteceram, principalmente aqui no Brasil, fatos, né, muito chocantes e tristes. E eu queria descobrir como que as pessoas vivenciavam esse momento e como que elas superavam esse momento desenvolvendo a resiliência delas, né? Então, eu peguei um fato que aconteceu em Mariana, né, quando estourou a barragem do Fundão. E peguei também um incêndio que aconteceu na Boate Kiss, né, em Santa Maria. E aí eu queria entender o que essas pessoas, diante de um choque, ainda que tenha sido em lugares específicos, o que essas pessoas fizeram para se recuperar, né? Porque gerou muita morte, gerou muitas crises, não só existenciais, né, ou vitais, como eu falei aqui, mas crises econômicas, foram muitas vidas, então foi um processo de luto que essas pessoas vivenciaram muito grande, e isso foi um coletivo, né, porque quem assistiu toda a reportagem, quem acompanhou, sofreu também junto, e principalmente quem vivenciou, né. E aí eu peguei os aspectos que essas pessoas utilizaram para poder superar o que muitos ainda não superaram, né? Mas como que eles fizeram para se sobressair diante dessa situação? E aí eles desenvolveram, né, essa resiliência diante desse caos todo, primeiro pela família, né? Ou seja, quando a gente vivencia uma crise como a que a gente está vivenciando hoje, é imprescindível que a gente possa tentar se unir ao máximo possível à nossa família, que a gente possa se fortalecer esses vínculos, né? Porque a gente precisa não só se unir ao outro, mas a gente precisa perceber o outro, ainda mais convivendo, nessa convivência que nós estamos, basicamente compulsória, né? Porque a gente não tem muita escolha, a gente precisa conviver. Então, a família, quando a gente se une à família, quando a gente pode contar
com a família, né, a gente percebe que a gente se fortalece muito mais. Né? Assim também quando a gente vivencia um momento de muita dor, de muita angústia, de muito sofrimento, e a gente tem a família perto, a gente consegue se fortalecer muito mais, né? Então, esse momento é o momento da gente poder compreender melhor, cobrar menos, né, das pessoas que a gente convive, poder se conhecer melhor, até porque quantas vezes a gente conhece realmente quem a gente convive? A gente às vezes diz, eu conheço essa pessoa como ninguém. Conhece um amigo, né? Conhece uma pessoa que está distante, mas a pessoa que a gente realmente convive todos os dias, a gente não tem tanta familiaridade, a gente não conhece, a gente não percebe, a gente não olha, né? Então esse é o momento da gente se juntar muito mais aos nossos, à nossa família, para a gente poder se fortalecer, né? Poder minimizar os defeitos, a gente costuma apontar tanto o outro, né? Apontar um defeito, apontar o que o outro está fazendo de errado, o que o outro fez de errado. Então esse é o momento da gente minimizar esses defeitos, da gente começar a olhar mais para a nossa família e enxergar também os pontos positivos, acolher, né? Poder vivenciar com mais qualidade esses momentos em família. E aí, o segundo aspecto que essas pessoas utilizaram, né, para desenvolver a resiliência em meio à situação de caos que elas vivenciaram, foi através da religião, né? Ou seja, então, a religião ela nos permite compreender aspectos muito difíceis da nossa vida. Então, se apegar, seja a Deus, seja qualquer outra instância que você acredite, né? A qualquer instância que seja maior que você, isso é muito importante nesse processo de resiliência, porque faz com que você perceba que, de alguma forma, tem alguém que cuida, olha por você, faz você entender que há um motivo para você estar vivenciando isso, que é um aprendizado, que é um acolhimento, né? Então, se apegar à religião, seja a Deus, seja em qualquer outra instância que você acredite, isso é muito importante nesse momento. Por quê? Porque isso faz com que a gente tenha fé, né? E ter fé faz com que a gente entenda também o porquê de tudo isso. O que eu tenho a aprender? E aí a pergunta não é só por que isso está acontecendo comigo, por que isso está acontecendo no mundo, né? Mas a pergunta também é principalmente o que eu tenho que aprender, né? O que eu tenho para aprender e para crescer com isso? E muitas vezes a fé, ela te possibilita perceber o que você tem a aprender, faz com que você tenha a sensibilidade de poder perceber esse momento, né? De você poder vivenciar esse momento também com muita mais leveza, mesmo sendo um momento difícil, mesmo sendo um momento muito pesado, um momento muito sofrido. Então, acreditar que existe algo maior que nós mesmos, né, faz com que a gente se fortaleça muito mais. E aí, o outro ponto, né, que foi muito usado por essas pessoas que passaram por crises, por desastres, né, em suas vidas, que elas usaram foi o social, né? O social é o senso de pertencimento, de coletividade que a gente tem. E não é muito bom quando a gente se sente pertencido a algo, que a gente se sente pertencido a alguém, a um grupo. A gente se sente muito mais fortalecido, né? Em poder dizer, nossa, eu tô aqui, eu sou desse grupo, nós nos defendemos, eu cuido deles, eles cuidam de mim. Então, tudo isso faz com que a gente se sinta pertencido a algo, pertencido a alguém. Então, o social, ele faz com que a gente se fortaleça muito mais, porque a gente tá no coletivo, né? E aí, nesse meio também, existem o mundo virtual, né? A internet, que tá aí para aproximar as pessoas. E aí, a gente pode utilizar esses meios justamente para a gente poder estreitar esses laços, fortalecer esses laços, né? Então, assim, nada é mais forte, né? Freud já dizia que não existe nada mais forte e poderoso do que uma pessoa
que se sente amada. E se sentir amada também tem relação com se sentir pertencida. Porque quando eu percebo que eu tô dentro de um grupo, né, que eu sou acolhida e defendida dentro desse grupo e que eu também defendo, automaticamente eu me sinto também amada por esse grupo, né? E aí, o quarto aspecto, né, que essas pessoas utilizaram para desenvolver a resiliência foi os costumes e tradições, né? Os costumes e tradições locais, que têm relação com a culinária, com a dança, com a arte, com a cultura, com a leitura. Então, esse é um momento também da gente poder fortalecer, né, nossas tradições, da gente poder fortalecer todos os costumes, né, que nós temos, seja de leitura. Muitas vezes a gente não tinha tanto tempo, tanta disponibilidade. Então, a gente pode dançar em casa, a gente pode cozinhar, fazer algo novo, né, uma receita, testar uma receita nova, né, poder ler, né, e utilizar a arte, né? A arte é uma forma de expressão. Ela se apresenta através da música, através da leitura, através do teatro. Muitos teatros eu percebi que disponibilizaram, né, várias peças para as pessoas assistirem online. Então, olha só que bacana, quantas pessoas também se mobilizando, né? E aí, um outro aspecto foi o modo como as pessoas interpretavam as adversidades. Então, assim, o modo como a gente enxerga, né, os aspectos positivos, por exemplo, o que essa crise te trouxe? Né? Eu ouvi muitos comentários negativos, sim, muitas pessoas com ansiedade, mas eu também ouvi muitas pessoas falando, poxa, eu tô conseguindo fazer coisas que eu não estava pela falta de tempo. Eu não estava conseguindo executar porque eu não tinha tempo, eu não tinha espaço, eu não tinha disponibilidade, eu não conseguia parar, né? Muitas pessoas falando que também conseguiram se reconciliar e conviver melhor com a família, com a mãe, com o pai, com o filho, né? Com o namorado, porque tudo isso aproximou muito mais as pessoas, né? Então, assim, todo pensamento que a gente tem, ele nos traz um sentimento, né? Então, se eu penso em algo, seja ele bom ou ruim, isso também vai me fazer sentir algo, né? Porque isso está intimamente ligado. Pensamento está relacionado com o sentir algo, né? Então, automaticamente isso vai refletir na forma como você vivencia e na forma como você se comporta diante das situações. Então, veja bem, se eu tô interpretando esse momento como, eu tô presa, eu não posso fazer nada, eu não posso falar com ninguém, porque é uma droga ficar em casa, é uma droga estar com a família, enfim, né? Se a gente coloca esses pensamentos, automaticamente a gente se sente muito mais angustiado, a gente se sente muito mais triste, deprimido, ansioso, né? Então, tudo está na forma como a gente olha, como a gente enxerga. E a forma como a gente pensa nesse momento é um momento crucial. Até como a Elizabeth Bellas falou aqui, é um período de reflexão, de análises pessoais, exato. É um momento em que estão pedindo fica em casa. E aí vamos entender esse fica em casa não só como o fisicamente estar em casa, né? Ficar dentro do quarto, da sala, da cozinha, mas ficar em casa, vamos pensar que a gente está se voltando mais para nós. A gente está ficando mais introvertido no sentido de olhar mais para os nossos processos internos, né? Perceber como que a gente está enxergando essa situação. É muito difícil, é muito ruim, sim, tendo muitas consequências negativas, está. Mas vamos olhar para o que a gente está vivenciando dentro de nós, né? O que a gente tem aprendido com tudo isso? Né, com essa falta de liberdade, porque a gente está privado, né? Apesar da gente poder ir ao mercado, à farmácia, mas de alguma forma a nossa liberdade, ela foi de alguma forma ali castrada, né? Então a gente não tem total liberdade de sair, de ir na casa dos familiares, de ir na casa dos amigos, né? Da gente poder ir e vir, né? Que é um direito que todos nós temos. Então a nossa liberdade, ela está muito podada, né? Mas como que eu tô enxergando tudo isso, né? Eu tô levando esse momento para eu aprender,
para eu crescer com ele, né? Para eu ressignificar, para eu poder ter mudanças na minha vida, mudanças de comportamentos, né? Então, assim, as formas que a gente vai encontrando de enxergar essa situação são muitas ferramentas que a gente pode utilizar quando isso passar também, né? Muitas pessoas me falando que, olha, aprendi novas maneiras de fazer planilha, né? De falar com os clientes, de trabalhar com pessoas, de vender, porque assim, o ambiente do trabalho, né, ele nos propicia tudo isso. Só que tendo que trabalhar em casa, muitas vezes com filho, com família, né, com as pessoas em volta, ter que se comunicar com outras pessoas, ter que ter reunião. Então, tudo isso foi uma forma de trazer mudanças, né, de trazer novas ferramentas. Teve uma pessoa que eu falei que foi bem interessante, que ela falou, nossa, eu não imaginava o quanto de ferramentas além do WhatsApp existiam para a gente se comunicar, para a gente se ver, para a gente fazer vídeos, né, em videoconferência para poder falar com outras pessoas, formas da empresa também ter acesso a uma mesma planilha, porque, né, muitas vezes isso dentro da empresa não acontecia. Então, tudo isso está nos trazendo maneiras da gente olhar diferente para essa situação, né? E aí, só para contextualizar quem acabou de entrar, quem ainda está entrando, né? Eu estou falando sobre como alguns grupos de pessoas, aqui mesmo no Brasil, desenvolveram a resiliência através de situações catastróficas, através de crises que eles vivenciaram, tá? Então, eu já falei de alguns aspectos, continuando outro aspecto que essas pessoas desenvolveram para poder se sobressair a essa situação de crise, a essa situação de luto e de dificuldade, foi também o senso de dever, que diante de uma crise econômica que a gente vivencia, tanto a saúde quanto a economia, ela precisa se organizar para que a gente possa se reinventar, né? A gente precisa criar maneiras e novas formas para a gente poder se sobressair a isso, né? Reduzindo, claro, todos os danos. Então, assim, o que a gente pode fazer, né? Com esse senso de dever, de ajudar o outro, né? De poder se ajudar também. Principalmente algo que eu falo muito sobre ajudar os comércios locais, pequenos comércios a se reestruturar. Eu vi que algumas cidades fizeram publicações, né, até mesmo para divulgarem os comércios de outras pessoas. Então, muitas pessoas comprando desses pequenos locais. E todo esse senso de dever é o senso também de coletividade que a gente tem de ajudar o outro, né? E bem colocado aqui. E o quanto, pela Letícia Goulart, beijo, Lê. O quanto essa distância nos aproximou, até para que possamos entender que somos todos um. E verdade, é isso mesmo. A gente vive muito na individualidade, né? A gente vive muito num contexto em que a gente se restringe muito, em que a gente pensa muito em nós, né? E eu acho que a gente é muito também condicionado a isso, né? Pela forma como a nossa sociedade se estrutura e tudo mais. Mas ter que conviver, né, fez com que a gente também pensasse o quanto de coisas boas que o outro tem. E que a gente, pessoal, estamos. Eu não vou dizer que a gente está no mesmo barco, eu sei que não estamos, mas a gente está no mesmo oceano, né? Vocês percebem que, assim, todo mundo está vivenciando isso. Claro que cada um no seu barco, com seu colete salva-vidas, claro que cada um tendo as suas dificuldades, mas todo mundo está vivenciando isso. Estamos todos no mesmo oceano, né? Então, isso não está sendo vivenciado só aqui no Brasil, né? Só em uma cidade específica. O mundo está vivenciando e está passando por isso, né? Então, que a gente possa entender que, apesar de todas as nossas diferenças, né? Nós sim somos cada um com as suas adversidades, com as suas limitações, né? Com as suas potencialidades, mas nós estamos vivenciando algo que tudo que eu faço, né, ou tudo que você faz vai refletir, assim, no outro completamente.
Então, todas as decisões que eu tenho na minha vida vai refletir automaticamente no outro, no meu vizinho, no meu avô, no meu pai, na minha mãe, né, num outro colega. Então, assim, todas as nossas ações vai automaticamente gerar uma consequência na vida da outra pessoa também. Isso sempre foi assim, mas eu acho que esse momento é um momento da gente perceber isso de forma muito mais forte, né? E aí, como que a gente pode fazer, né, para lidar melhor com toda essa situação, para a gente tentar ressignificar esse momento, né, para a gente poder dar um pouco mais de leveza para essa situação? Então, uma das coisas e muitas dicas que todos estão falando é também sobre manter a rotina, né? Quando a gente mantém a rotina, no sentido de, bom, mesmo que eu não tô trabalhando, eu tô trabalhando home office, que seja, eu vou tentar ter um horário para eu acordar, um horário para eu poder fazer minhas refeições, tomar café da manhã, para eu poder fazer o almoço, né? Porque é uma forma do cérebro internalizar, né? Que há um comprometimento. Nosso cérebro, ele precisa entender que a gente tem uma responsabilidade, tem comprometimento, né? Tem um senso de dever, tem uma meta a cumprir, né? Então, quando a gente tenta manter essa rotina, não bagunça todos os horários, no sentido, vou acordar a hora que eu quero, comer na hora que der, né? Quando a gente age de forma comprometida, o nosso cérebro, ele entende essa responsabilização e isso dá mais sentido. Nós somos seres humanos que precisamos de sentido de vida, né? E manter o compromisso, manter a rotina, dá essa sensação de compromisso para o nosso cérebro, né? Essa sensação de missão, certo? Então, o fato de manter a rotina é justamente para o nosso cérebro ele entender que há uma responsabilização, que há um comprometimento ali. Uma outra forma da gente tentar também passar por isso é tentar de alguma forma ter um projeto. Esse projeto ele não precisa ser rentável, ele não precisa te trazer renda financeira, né, um lucro, mas quando a gente aprende a ter uma nova ferramenta, seja de trabalho ou de hobby, tudo isso também faz com que a gente se distraia, faz com que a gente tenha esse propósito, né? Então pode ser, sei lá, fazer um blog, fazer um canal no YouTube, pode ser trabalhar com artesanato, né? Fazer algo em casa que você goste. Então ter um projeto vai te possibilitar passar esse tempo de alguma forma, né? Sem se sentir, ocioso, sem sentir que, eu não tô fazendo nada. Então, assim, pode ser também fazer exercícios, a atividade física, ela libera muitos hormônios, né? E hormônios da serotonina, da endorfina, que são hormônios responsáveis pelo prazer e pelo bem-estar, né? Então, seja fazer exercícios, seja ler, seja ONGs, exato, é uma ótima ideia, né? É ter um projeto que é seu, muitas vezes que estava ali no papel, que você já pensava em fazer, queria fazer e não conseguia, né? Isso não precisa ser algo grandioso, né? Muitas vezes é algo que eu queria costurar, eu queria fazer algum tipo de curso, eu queria aprender algo novo, uma receita nova, né? Então tudo isso nos traz muito mais comprometimento, nos traz responsabilidade, né? Nos traz isso nos ajuda também a não agravar, a não cronificar muitas doenças, muitos transtornos que nós temos, né? Ou sentimos. E aí, a terceira forma também, a terceira dica aí que eu vou dar para vocês é sobre se conectar com as pessoas, né? Quando a gente fala estamos num confinamento, dá a impressão que a gente não pode ter contato com ninguém, não pode falar com ninguém, e a gente está passando por um isolamento social, né, de poder abraçar, de poder ir visitar as pessoas, mas a gente não está num momento em que a gente não pode ver ninguém nem falar com ninguém, né? E aí tá aí um recurso que a gente pode utilizar, a internet mais do que nunca para um bem para nós mesmos, né? De falar com quem está longe, de falar com pessoas que a gente já não fala faz tempo.
resgatar amizades, né, fazer ligações por vídeo, chamar amigos, né, procurar conversar. Essa semana eu vi bem bacana, né, uma pessoa me contando que ligou para um amigo, né, e começaram a ligar para vários amigos e fazerem uma videochamada. Então, enquanto um cozinhava, o outro ia lá tomar o vinho, e aí um ia fazendo o almoço, cada um na sua casa, mas aí terminaram de fazer o almoço, almoçaram juntos, cada um na sua casa, né, mas como estavam conversando por vídeo, estavam ali juntos. Então, a gente tem uma ótima ferramenta, que é a internet, e hoje, mais do que nunca, ela pode nos aproximar, para que a gente não sinta ou não tenha essa sensação de eu estou sozinho, estou na solidão, que também não é ruim, né? Mas em algum momento a gente precisa de contato, a gente precisa se sentir acolhido, enxergado, se sentir também abraçado e amparado, né? Estamos em isolamento físico e não social, né? No sentido de não podemos nos abraçar ou ter aquela proximidade, mas a gente ainda pode se conectar de alguma forma, socialmente falando, ainda que não fisicamente, né? E outra coisa, evitar os noticiários nesse momento, eu acredito que seja uma maneira muito boa da gente manter nossa saúde mental, porque a gente assiste, né, muitas coisas. Eu percebi hoje que tem algumas notícias e alguns noticiários que ainda têm dado boas notícias, né? Mas quando a gente assiste aos noticiários, isso tudo gera um bombardeio de informações, né? Isso tudo gera mais ansiedade, mais angústia, mais medo, mais pânico. Porque o noticiário ele tá sempre atualizando sobre quantas mortes, quem morreu, o que tá acontecendo. Então, assim, a nossa mente, ela tem um mecanismo automaticamente de pensamentos catastróficos, né? Então, quando a gente se sente ansioso, né, e a gente está vivendo uma situação em que gera ansiedade, a nossa mente ela já vai disparar vários pensamentos catastróficos, que é justamente para a gente ter uma maneira da gente pensar o que eu vou fazer se isso acontecer. Então, eu sempre vou pensar no pior, né? E aí, quando eu assisto todos esses noticiários, eu me encho de um monte de notícia ruim, né? Um monte de tragédia. Automaticamente, o meu cérebro, ele tá codificando isso, tudo isso que tá acontecendo. Eu tô pensando e ele tá ali já imaginando, tá codificando. Então, tudo isso gera em nós um bombardeio de informação, uma falsa sensação de controle, porque quando eu tô assistindo o jornal, eu tenho a sensação que eu tenho controle da situação, né? Porque enquanto eu assisto, eu tô sabendo do que tá acontecendo, eu tô antenado. Eu acho que isso não vai me atingir, não vai atingir minha família, não vai atingir quem eu conheço. Por quê? Porque eu tô sabendo de todo aquele noticiário, então eu tenho controle de toda a situação, né? E é um falso controle, porque a gente não pode controlar isso. Então, eu não quero dizer que a gente deva ficar alienado, não assistir jornal, não assistir TV, não se inteirar do que está acontecendo. Pelo contrário, eu acho que a gente pode e deve sim saber do que está acontecendo, assistir jornais, ver os noticiários, que é para a gente também não ficar alienado, né? Não ficar dentro de uma bolha. Mas a gente deve também, se a gente percebe que eu tô me sentindo muito mais ansioso, eu tô sentindo que todo esse bombardeio de informação e de notícia, né, tá fazendo com que eu fique muito mal, tenha crises, então reduz. Né? Você pode assistir uma vez por dia, se eu prefiro assistir de manhã ou eu prefiro assistir à noite, assista, né, uma vez ao dia, mas não fique o dia inteiro se alimentando, né, desse monte de notícia, porque isso vai fazer com que você fique mal, vai fazer com que você fique ainda muito mais ansioso do que já está, porque essa situação é atípica, né? E a gente fica tenso, porque a gente não sabe o que vai acontecer, não sabe quanto tempo isso vai durar. Então, assistir os jornais e noticiários e ser bombardeado por esse monte de informação nos dá a sensação de falso controle esse que nós não temos, né? Devemos nos cuidar, mas a gente não tem o controle pelo fato de estar assistindo a televisão e saber quem está morrendo, quantas pessoas estão internadas, quantos casos confirmados. Isso não vai determinar se eu ou minha família vai pegar o vírus ou não, né? Vai adoecer ou não, tá? Então, assim, reduzam,
né? Porque isso não faz parecer que vocês têm o controle da situação, mas não temos, né? Então reduz a quantidade de informações que vocês estão se enchendo, né? Então, assim, devemos nos antenar, porém, olhar poucas vezes para que isso não gere na gente sentimentos de catástrofe, pensamentos, né, catastróficos, ou gere sentimentos negativos, tá bom? E outra, gente, eu acho que esse momento, né, não é um momento da gente ficar pilhado, não é um momento da gente ficar disseminando ódio e raiva na internet. Eu acho que a internet é uma função e uma ferramenta muito benéfica, né? Ela tá aí justamente pra gente poder de alguma forma se mostrar, da gente poder colocar nossa opinião, né? Mas quando a minha opinião for ferir o outro, né? Por que eu não me calo? Né? Então que a gente possa pensar e se conscientizar, sermos mais humanos, porque tudo que a gente está vivenciando hoje está gritando pra gente, né? Seja humano, né? Seja humano em não minimizar a dor do outro, a preocupação do outro, e não criticar, né, o que o outro está vivenciando ou o que o outro está sentindo. Então, assim, é muito importante que a gente não fique pilhado, não fique nervoso, ainda que seja uma situação atípica, ainda que isso gere ansiedade em nós, que a gente não fique esbanjando toda a nossa raiva e todo o ódio, né, na internet, principalmente disseminando raiva em comentários políticos, na vida do outro, o que o outro posta, o que o outro tá fazendo. Se isso não condiz pra minha vida, né? Se aquilo que o outro tá colocando, tá fazendo, eu não acredito, não me agrega, eu não tenho a obrigação de olhar, de me desgastar, porque tudo que você faz, seja eu vou escrever um comentário, eu vou de alguma forma atacar o outro, a gente tá gastando energia, né? Quimicamente falando, o nosso cérebro e o nosso corpo, ele precisa de energia para ter ação. Então eu tô gastando uma energia, né, do meu corpo com algo que não vai me trazer benefício nenhum, né? A gente só tá tentando de alguma forma, quando a gente vai disseminar raiva, ou vai criticar alguém, ou vai brigar com alguém pela internet, a gente só tá tendo uma descarga de raiva. Só que resolve? Não, né? Não resolve, porque aí a gente fica muito mais estressado, muito mais ansioso, a gente causa um desconforto no outro, né? Então que a gente possa exercitar os pensamentos positivos e também as boas ações, né? Porque é importante nesse momento a gente exteriorizar o que a gente está sentindo também, né? Não dá pra gente, eu tô triste e eu não vou falar, eu vou me restringir, eu vou me guardar, né? Eu tô bravo. Não, eu acho que você tem que falar sim, se você tá triste, se você tá com raiva, exterioriza isso, fale, né? Mas fale para quem quer realmente escutar, para quem vai te ouvir com atenção, né? Seja um amigo, né, seja algum familiar, escrevendo uma carta, às vezes não é amigo, não é família que quer te escutar, né, que tá pronto para te ouvir. Então escreva uma carta, né, busque também um psicólogo, é uma forma também de você conseguir exteriorizar tudo que você tá sentindo, sem haver um julgamento, né? Então, assim, exteriorize e fale para quem quer ouvir tudo que você está sentindo, mas não dissemine o ódio, a raiva, né? Esse momento, como até mesmo Nayon colocou aqui, é importante que a gente tenha empatia. Empatia porque, volto a dizer, a gente pode não estar no mesmo barco, mas a gente está no mesmo oceano, vivenciando a mesma situação. E cada um vai criar e vai desenvolver resiliência e vai cuidar da sua saúde mental da sua forma. Então, que a gente possa ter, sim, essa empatia com o outro, com o que o outro está vivenciando. Porque ainda que seja a mesma situação, cada um está passando por isso de uma forma, tá bom? Em contrapartida, né, eu dei várias dicas aqui, como muitas pessoas têm falado também sobre tenha projeto, tenha rotina, tente se exercitar, leia, faça cursos, o que quer que seja, né, como uma forma de válvula de escape, de crescimento nesse momento. Mas a gente precisa entender quais são os nossos limites, né, quais são as nossas possibilidades. Por quê? Porque quando eu falo, bom, faça exercício, porque exercício é bom, mas isso pode funcionar muito bem na vida do outro,
né? O outro faz exercício, pode fazer em casa, tem espaço, tem momento, gosta. Só que pra mim não tem sentido, eu não gosto, não me faz bem de alguma forma, né? Então a gente precisa entender que, apesar de todas essas dicas, isso pode ter sentido, né, e funcionar na vida do outro, não na minha. Então é muito importante que nesse momento você não se compare com ninguém, né? Se a gente está vivendo uma situação atípica e muito difícil, então é normal se sentir angustiado, é normal a gente não conseguir produzir. Eu tenho sido muito procurada justamente para as pessoas têm me falado sobre isso, né? Sobre, nossa, eu vejo na internet vários profissionais estão produzindo, estão criando conteúdos, e aí eu não tô conseguindo produzir, eu não tô conseguindo fazer nada, não tô conseguindo trabalhar direito. Então a gente precisa entender que a nossa realidade é diferente da do outro. E tá tudo bem, né? Isso nos torna seres humanos diferentes. Não interessa se o outro tá conseguindo se exercitar em casa, tá fazendo um curso, tá lendo um livro, tá criando conteúdo, e eu não tô conseguindo. Não se sinta, né, diferente ou inútil, né, por causa disso, porque não é. A gente precisa entender que é um momento difícil, um momento atípico, e a gente não tem controle, né, sobre tudo, e vai ter momentos em que a gente vai querer, muitas vezes, acordar, ficar mais na cama, dormir até tarde, não vai querer fazer nada, ou não vai conseguir. Gente, tudo bem, né, respeitem esse momento que é de vocês. Cada um vai se desenvolver, cada um vai crescer, vai aprender à sua maneira, né? Não acho que porque o outro tá fazendo tanto e parece que você não tá fazendo nada, né? Porque isso é uma sensação e é uma distorção de pensamento que a gente chama de comparações injustas. Quando eu me comparo com o outro, né? Eu tô deixando a minha essência de lado, eu tô deixando as minhas conquistas de lado. E a real comparação que a gente tem que ter na vida é com a gente mesmo. É com o que a gente tem feito, é com o que a gente tem conquistado. Isso é real, né? Porque aí, se eu me comparar com outro, eu tô me comparando com alguém que tem uma realidade diferente da minha, uma experiência de vida, que tem caminhos, que teve escolhas diferentes da minha. Então é injusto, né? Então, assim, vamos fazer uma limpeza, né? Uma limpeza e até um filtro virtual. A gente entra muito na internet e eu percebo que tudo isso causa mesmo muita ansiedade, porque a gente olha para a vida do outro e a gente olha para as situações que os outros postam, né, para os conteúdos, e tudo parece muito maravilhoso. E aí a gente vai deixando de olhar para nossa realidade, para nossa vida. E aí a gente cria uma ansiedade, uma angústia que não nos ajuda em nada, né? Então vamos filtrar, fazer uma limpeza, né? Do que a gente precisa pegar pra gente, do que a gente precisa absorver, né? A Cláudia Prado mandou aqui, né? O isolamento não está me afetando. Estou bem cumprindo o meu papel. O que está incomodando é a falta de responsabilidade do governo. As redes sociais estão dando nojo com tanta briga política. E de fato, Cláudia, eu acho que a gente está vivenciando um momento de muita angústia. E todos esses sentimentos nos causam muita instabilidade, né? Muita raiva. Então, muitas pessoas buscam, de alguma forma, culpabilizar, né, pessoas e situações. Vai haver muitas discordâncias, né? Porque quanto seres humanos temos as nossas diferenças e cada um vai pensar de uma maneira, vai criar resoluções diferentes uns dos outros. Então, eu falei sobre isso até uns minutos atrás. Eu tenho a minha opinião, tenho a minha forma de pensar, a minha forma de resolver meus problemas, e cada um vai ter a sua. E muitas vezes eu vou estar na internet e o outro vai postar algo, vai falar algo que eu não concordo. E eu não preciso atacar o outro, né? Ainda que eu não concorde com ele, eu posso, de alguma forma, ou ignorar, ou se não me agrega, eu não preciso comentar de uma forma ainda mais agressiva, né? Passa, né? Passa. Se isso não vai te ajudar a crescer, a melhorar, a evoluir, né? Como pessoa, espiritualmente, eu acho que a gente não tem que se prender, a gente não tem que reagir a isso, porque é um gasto de energia desnecessário, que nos faz mal, né?
A Letícia colocou aqui, o ócio é também produtivo. Ninguém é obrigado a produzir horrores. Descansar é necessário e muito importante. Muito, né? Ainda mais nessa crise mundial que a gente está vivendo. Gente, é muito importante a gente poder descansar, né? Eu acho que, assim, particularmente falando, nada me deixa mais feliz do que dormir até tarde, né? Eu tô trabalhando também em home office, mas a gente precisa ter um momento que a gente fala hoje não, né? Hoje eu quero ficar à toa. Quem né? Quem tem essa possibilidade de, assim, de parar, de ter o seu descanso, né? Muitas pessoas aí, como mães, pais, estão cuidando de crianças, estão trabalhando bastante em casa, mas a gente precisa entender que não fazer nada, né? E eu digo não fazer nada, assim, quando você não tá produzindo, né, trabalhando e tudo mais, você tem a sensação que, poxa, se eu não tô trabalhando, eu não tô fazendo nada. Gente, tá? Descansar é algo muito benéfico para nossa saúde. Seja dormir até tarde, seja evitar as discussões, né? Então, quando a gente fala eu não tô fazendo nada, você tá, né? Você tá descansando, cuidando da sua saúde também, né? E o ócio, como a Letícia falou, ele é produtivo e muito, né? E muito produtivo, porque você não é uma máquina. Entendam que nós não somos uma máquina, somos seres humanos, que precisamos nos dar tempo, né? Que precisamos vivenciar esse momento também de uma forma leve. Não significa que porque o outro está fazendo 1000 coisas, que eu também precise fazer. Respeitar o seu tempo e o seu limite, né? Também faz parte de um autocuidado, de amor próprio, né? Respeitar o seu limite também é perceber que o que tem sentido na vida do outro pode não ter na minha ou na sua, e tá tudo bem, tá? E aí, para finalizar, né? Eu sei que tem muitas pessoas trabalhando, muitas pessoas na linha de frente, né? Dessa situação, e isso tem causado muito pânico. E aí eu acho que a gente precisaria fazer uma live só para falar sobre essas pessoas, né? E vamos, tá? Na semana que vem a gente vai falar um pouco sobre os cuidados de quem cuida. Mas eu queria ressaltar aqui que todas essas pessoas que estão saindo, se arriscando, trabalhando, né, em prol de todos nós, o meu muito obrigada, tá? E que muitas vezes, diante da escolha da nossa profissão, da nossa carreira, a gente somos desafiados a passar por algumas situações. E eu sei que toda a equipe da saúde, todo mundo, caminhoneiros, faxineiros, recepcionistas, todo mundo que está tendo que sair para trabalhar, é um momento de muita preocupação, muito medo. Mas eu gostaria muito que vocês pensassem que diante da escolha da nossa profissão, né, existem muitas coisas que a gente precisa lidar e enfrentar, né? Então que vocês possam ter força e coragem para enfrentar essa situação e esse momento. E entendam que vocês são fundamentais no que vocês fazem, imprescindíveis nesse momento, e a gente precisa de vocês mais do que nunca, tá? Então, muito fortalecimento, né? Muita força. Vocês todos, né? Sejam fortes e firmes. Eu sei que às vezes é muito difícil. E quando esse balão encher, né? De tristeza, de angústia e o choro vier, se permitam, né? Se permitam expressar os seus sentimentos. É muito importante, tá bom? Então, assim, para finalizar, eu gostaria de dizer para vocês que nós não temos o controle de tudo que está acontecendo, né? Nós não temos o controle de quando isso vai acabar, né? De quando isso vai terminar ou de como vai. Mas a gente pode ressignificar a nossa vida, né? A gente pode aprender muito com isso. A gente pode crescer com isso. Então eu quero que vocês vejam esse momento como reflexão, como uma forma de voltar para dentro, de olhar para dentro. Eu não posso mudar a situação, mas eu posso mudar a forma como eu enxergo essa situação. Eu posso mudar a forma como eu enxergo próximo a minha família, né? Eu posso crescer e me tornar muito mais resiliente com isso. A forma como a gente está vivenciando toda essa situação vai definir também como a gente vai sair dela. Então, se eu saio sempre brigando, reclamando, se eu tô nessa situação vendo sempre como algo negativo, como algo ruim,
Então eu vou sair dela transformado, vendo tudo isso como algo negativo. Mas se eu paro e penso para o lado positivo de tudo isso, o que eu aprendi, o que eu cresci com isso, né, o que isso trouxe de alguma forma um benefício para minha vida, eu saio muito mais resiliente, muito mais forte. E eu desejo a todos vocês muita proteção, muita luz, muita sabedoria, tá? Entendam que ninguém vai passar por isso ou sair disso sozinho, tá? Então não se sintam só. Busquem ajuda, tá? E mais do que tudo, tenham fé e esperança. É um momento atípico, difícil em nossas vidas, mas que vai passar. Como tudo que a gente já vivenciou nessa vida, de tribulação, de dificuldade, também passou. Tá bom? Então, um grande beijo para vocês. Foi maravilhoso estar com vocês. Passou voando. E semana que vem a gente volta com mais lives. Vamos nos falando. Se ficou alguma dúvida, se quiserem fazer algum comentário, né, agregar alguma pergunta, eu tô à disposição, me mandem no direct e eu vou respondendo assim que possível, tá bom? Beijo pra vocês.